Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? A nossa aula de hoje de ciência, ela vai tratar dois assuntos primordiais para cada um de nós, né? Aqui da turma do 8º ano. Um dos primeiros tópicos é só a gente recapitular, lá naquela questão que nós estudamos até o mês passado, dos dois tópicos que falava sobre o capítulo 5, que falava sobre a reprodução assexuada, né, de animais. Só que esses dois órgãos que foi colocado de assexuada, né, e de sexuada, era o genes parecido um com o outro. Como, por exemplo, como nós estudamos na vez passada, como o capítulo 5 tratou, o que é essa reprodução assexuada, como falou, né, que ambos os genes de alguns animais são semelhantes a seus pais. Nós fizemos algumas questões, nós fizemos alguns questionamentos e falava também que nem sempre todo mundo é igual, seja ele animal, seja ele vegetal, que é o assunto do próximo capítulo. Mas voltando para cá, a gente vê o seguinte, que nem todos os genes de plantas são semelhantes, como a gente viu, né, como no capítulo anterior. Que o capítulo anterior ele falava da reprodução que era assexuada e a reprodução sexuada em animais. Aí a gente vê o seguinte, que nem sempre o que a gente viu era parecido. Como é que é parecido, professor? Aquela questão de dizer que o fulano é parecido com o beltrano, aí vai depender da hegemonia de cada um. Já no assunto de hoje, do capítulo 6, que ele vai falar aqui, dando a continuidade das próximas produções. Quais são essas produções, como ele falou aí, né? A reprodução sexuada e a reprodução assexuada já em plantas, já não é mais em animais. Mas o que tem a ver a reprodução assexuada em animais e a reprodução assexuada em plantas? Porque nós sabemos que a planta, por exemplo, a sua semente, ela poderá germinar a partir do momento que ela entra em contato com o solo. Qual é o solo? Se o solo for fértil, logicamente que a planta ela vai se desenvolver. E qual é a sua desenvoltura? Primeiro, ela vai germinar. Quando ela germinar, é que ela passa a ter os seus pendúculos, o seu caule, para ela poder ter a sua produtividade. Um outro assunto também que a gente vai colocar, inclusive, quando você pegar o seu livro e começar a ver qual é o tipo de planta, a gente vai ver que toda planta ela tem a sua semente, ela vai se desenvolver as raízes e em seguida ela vai desenvolver o seu pendão, ela vai começar a crescer. Quando ela cresce, ela já vai ter o seu, como já foi falado, já o caule, ela já vai ter as suas folhas, daí ela vai ter o seu crescimento e a partir do crescimento ela vai se desenvolver de acordo com o que cada planta se desenvolve. Um outro assunto também que a gente vai ver bastante sobre isso é sobre a questão de, deixa eu só procurar aqui. Pronto. O primeiro tópico da ciência de hoje, ela vai tratar dos órgãos. Como eu já havia falado, quais são os órgãos da planta? Desde a sua semente até as suas raízes, que ela vai se desenvolver. Daí em diante, ela vai passar a ter uma desenvoltura, como eu já falei anteriormente. Quer dizer que ela vai se desenvolver. Como, por exemplo, olha só. Quando você pegar lá no tema, né, do capítulo 6... você vai ver que os órgãos de uma planta. Quais são os órgãos de uma planta? Como você vê na figura do seu livro, você vê que a planta ela vai se desenvolver a partir da sua semente, ela vai desenvolver a sua raiz, daí em diante ela vai passar a ter o desenvolvimento do caule, que é a estrutura dela que vai
T. Daí ela vai desenvolver as suas folhas e em seguida ela vai ter também o seu desenvolvimento de árvore. Ah, qual é a árvore? Ah, a árvore é qualquer uma que a gente imaginar. Eu não sei se eu fiz essa pergunta a vocês, mas se vocês tiverem lembrado e se realmente souberem, você pode até perguntar, minha gente, os mais velhos, que eles podem dar uma opinião sobre isto. Qual é a questão de quantos dias leva para uma semente, por exemplo, do feijão ou do milho? Quantos dias ele passa para germinar, para ele nascer? Veja essa questão, bote como primeira alternativa de uma questão e veja da seguinte maneira: quantos dias leva para uma semente se desenvolver, no caso do feijão e do milho? Daí você dar essa resposta, que eu posso cobrar ela depois, que eu vou querer. Ela tem um período de germinar, um período de florar, um período de colher. Aí você vai ver essa questão aí. Olha só, quantos dias leva para uma semente desenvolver, seja o feijão, seja ela o milho, que é a semente que é mais vista aqui na nossa região. Outro assunto também, aí você vai ver, olha só, olha o texto do item 2, que ele vai falar dessa reprodução assexuada de planta. Qual é essa reprodução? Essa reprodução assexuada de planta é a adaptação de cada planta, de cada semente. Por exemplo, uma planta no caso do cajueiro. Olha só, o cajueiro ele vai se adaptar a climas frios? Olha só a questão como ela está relacionada. Será que o cajueiro ele vai se adaptar a um clima frio? Será que ele vai dar? Veja essa questão também, que isso é interessante, gente. Olha só, se nós pegarmos aqui uma bananeira e plantar em um lugar seco, será que ele vai dar alguma coisa? Vai dar a banana, como a gente diz assim, não é? Então, veja essas questões bem simples, gente. Olha só, para nossa atividade já tem duas, certo? Já tem duas questões. A primeira, quantos dias leva para uma semente nascer? Falando o milho e o feijão. Na segunda pergunta, olha só, presta atenção no vídeo, tá? Na segunda pergunta é plantar uma bananeira em um local seco, sem nenhum tipo de água. Ela vai gerar frutos? Preste atenção, certo? Então, gente, nós ficaremos com o item 1, o item 2, que vai tratar sobre essa reprodução de plantas. Nessas duas questões que foram colocadas, esses dois tópicos, né, do item 1, que ele tratava exatamente sobre essa reprodução assexuada, você vai dar o seu entendimento, tá? Como é que você vai dar seu entendimento? Gente, se você der uma lida, você vai fazer uma interpretação legal, tá? Não adianta eu dizer que eu tenho que explicar essa questão porque tá no livro. A gente vê essas questões aí bem direitinho. Não precisa você dizer assim, eu não sei. Professor, qual é a questão que eu vou ter que fazer? Olha só, a primeira já foi dita, a segunda também já foi dita, e a terceira é a interpretação. Essa interpretação você vai comentar com suas palavras como é feita a reprodução da planta, que vai colocar lá no texto, vai dizer assexuada também. Então veja isso aí, tá bom? Olha, gente, terminando a nossa aula de hoje, eu queria só lembrar a vocês, a sala está em débito comigo, tá? A sala está em débito, nem todos estão fazendo as atividades.
olha só, reprova, tá? Provavelmente nós iremos voltar, não tem ainda uma data definida, mas a gente vai voltar e eu vou cobrar todas as atividades, inclusive os trabalhos de vocês. Eu vou querer isso aí, tá? Porque eu tenho que saber quem foi que fez, porque eu já sei quem está fazendo as atividades, quem está entregando. E quando você for entregar essas 3 questõezinhas, né? Essas 3 questõezinhas, gente, por favor, mande de um jeito que dê pra gente entender, tá? Que eu venha a ler e entender o que você escreveu, certo? Porque fica melhor para mim, eu entendo o que foi que você quis alcançar, eu entendo conforme o que você viu aí na videoaula e vai ser melhor para nós. Não deixe de fazer, não deixe de responder, porque aí é importante não só para você, como para mim também. Eu vou querer saber de cor, tá bom, gente? Desejo para você bom estudo e mãos à obra. Preste bem atenção, tá? Saúde e paz. A gente se vê.